Fala minha tropa, Doff Drake na voz. Como sempre falo pra vocês, não leve a sério o que eu tô falando, é somente as minhas opiniões e os meus pensamentos. Galera, eu quero falar hoje sobre a gente não ter medo de mulher. Vamos lá. Infelizmente, a nossa cultura, a cultura do Brasil, é uma cultura onde existe muita mãe solteira, né? Isso não tem como negar. E eu não tenho nada contra isso, porque eu fui criado por uma mãe solteira, assim como vários de vocês que estão ouvindo esse vídeo. E, cara, você que foi criado por uma mãe solteira, ou muitas das vezes foi criado pela avó, pela tia, sei lá, pela irmã, de certa forma a gente vai crescendo e a gente vai endeusando essa pessoa que cuida da gente, né? Essa mulher em específico. Porque a gente vai vendo ali as batalhas, a gente vai vendo o dia a dia, e a gente, de certa forma, a gente sente orgulho, né, dessas pessoas ter cuidado da gente. Por exemplo, eu tenho muito orgulho, assim, da minha mãe, por ter me criado. Mas, por a gente ser criado por mulheres e com mulheres, né, a gente acaba crescendo no ambiente feminino e certas coisas que a gente poderia aprender se a gente tivesse uma figura masculina, a gente não aprende. E essas coisas, mais pra frente, elas acabam fazendo falta pra nós, né? Então, você que é criado num ambiente assim, você acaba endeusando a sua mãe, a pessoa que cuidou de você. E além de o Brasil tem essa cultura de mães solteiras, o Brasil também é um país católico, então não quero me estender muito sobre isso, mas o catolicismo também é uma religião que endeusa Maria, né, a mãe de Jesus Cristo. Enfim, então tem tudo isso contra nós, né? E aí, cara, você cresce e quer se envolver com uma outra mulher. E você entende que para conquistar aquela mulher, você tem que agir conforme você age com a sua mãe, com a pessoa que te criou, agradando, fazendo tudo o que ela quer e assim por diante. Só que quando você se relaciona com uma mulher que não faz parte ali do seu meio, você vê que tudo aquilo que você foi ensinado, tudo aquilo que foi enraizado em você, não existe, né? A minha mãe sempre falou pra mim ser um cara mais romântico, tem que ser um cara mais prestativo com as mulheres, né? E, cara, por muito tempo eu tentei ser assim, todas as vezes que eu fui assim, eu acabei me ferrando, sabe? Então é uma lição que a gente tem que aprender, cara. Se você foi criado num lar assim, você tem que, quando for se envolver com uma pessoa, você tem que começar o seu aprendizado com as mulheres do zero. Porque é totalmente diferente daquilo que você aprendeu dentro da sua casa, sabe? E as mulheres, quanto mais você tenta agradar elas, quanto mais você tenta ser uma pessoa boazinha, uma pessoa romântica, mais as mulheres, elas vão se afastar de você, cara. Isso é uma coisa que faz parte da natureza feminina, é uma coisa que já é escancarado para todo mundo. A gente tem vários exemplos na internet, vários exemplos na história, vários exemplos nos filmes, vários exemplos nas séries. Então é uma coisa que, assim, não é novidade pra gente que é homem, né? Mas o que eu acho que eu acho muito estranho, assim, que apesar de tudo isso estar escancarado, apesar de tudo isso ser uma coisa que não é oculta da gente, a cada dia que passa os homens têm se tornado, cara, tão gado das mulheres, né? Tão apaixonados, tão, sei lá, entregues às mulheres. E isso eu vejo que faz muito mal pros homens, porque, cara, quando você é assim, você só acaba se fudendo, entendeu? Porque a mulher, na hora que ela cansar de ter essa pessoa chata, né? Porque é uma pessoa romântica, uma pessoa, um homem, né? Um homem romântico, um homem grudado, carinhoso, um homem muito afeminado, né? Que essa é a palavra. Cara, pra gente que é homem é um nojo, imagine pra mulher, né? Porque querendo ou não, a mulher gosta de o homem viril, o homem forte, né? Então, por mais que elas falem que não, elas preferem sim esse homem mais masculino. Então, cara, quando você é uma pessoa totalmente romântica, totalmente entregue, é, você acaba se tornando um estorvo, sabe? E, cara, eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu tentei ser romântico, todas as vezes que eu tentei ser carinhoso, os meus relacionamentos como posso dizer? Eu acabei perdendo
eu acabei perdendo a liderança do meu relacionamento. Eu enxergo dessa forma. Nos meus relacionamentos, eu sempre tentei ser uma pessoa mais fria, um pouco mais distante. E os momentos que eu agia dessa maneira, cara, por incrível que pareça, eram os momentos que davam certo. Só que, como eu disse pra vocês, a gente que é homem, a gente... Eu não sei o que acontece. Eu acho que por a gente ser criado, né, dessa forma, igual eu falei, é uma coisa que já tá enraizada na gente. Tem um momento que a gente quer ser romântico, cara. Tem um momento que a gente chega no nosso relacionamento. E não precisa ser relacionamento namoro ou casamento. Até com ficante mesmo. Chega um momento que você quer, cara, você quer ser romântico. E quando chega esse momento é batata, velho. É batata, ela vai te deixar. Então, toda vez que chegou os momentos, eu falei, cara, você é um romântico agora, você é romântico, você é mais carinhoso. Foram os momentos assim que eu falei, porra, por que eu fiz isso, né? Que querendo ou não, cara, você tem que ser o cabeça, né, do seu relacionamento. E mulher não admira homem romântico, mulher admira homem destemido, homem que não abaixa a cabeça pra ela, homem que tem a postura, homem que cara, que seja o guia dela, né? Eu falo isso, cara, porque além de ter experiências próprias, eu convivi e vivi num lar onde tinha, a maioria das pessoas era mulher, então eu sou uma pessoa muito observadora, então eu sempre observei a dinâmica das mulheres da minha família, sempre observei como que funciona e, cara, isso é real, cara, isso é real. Quando você é um românticozinho, quando você é gado, cara, você só se fode, entendeu? Então, eu queria falar pra você, não é pra você tratar as mulheres mal. Isso eu acredito que não é o certo a se fazer, né? Mas você tem que se tornar um cara que as mulheres respeitem, entendeu? E pra você chegar a esse nível, é uma coisa que é muito difícil, porque você vai ter que se desprender de todas as coisas que você foi ensinado. Então você vai ter que, muitas das vezes, agir contra a vontade da sua mulher ou contra a vontade das mulheres que estão ao seu redor. Você vai ter que ser um cara totalmente desapegado, sabe? E isso é uma coisa que é difícil, porque, de certa forma, a nossa sociedade, ela ensina pra gente que a gente tem que estar sempre com mulher, a gente tem que sempre ter uma namorada, senão a gente é um fracasso, ou se a gente, sei lá, sempre tem alguma coisa que eles inventam e a gente sempre tem que estar em torno de uma mulher, negadiando aquela mulher. Mas quando você faz o contrário da sociedade, quando você, cara, eu não vou ficar com qualquer mulher, ou se eu ficar com alguma mulher, eu que vou ser o cabeça do meu relacionamento, eu que vou direcionar meu relacionamento. E isso é uma coisa muito importante. E quando eu falo de direcionar, de ser o líder do relacionamento, eu não falo de igual muitos caras que fica gritando com a mulher deles, fica batendo. Isso também só mostra quanto esse cara é fraco, quanto esse cara é emocionado, né? Você ser um líder do relacionamento é você, cara, ter a capacidade de eu influenciar a sua mulher a fazer as coisas que você quer, de uma forma que você não precisa gritar, não precisa bater, não precisa ser um cara ciumento. E se ela não quiser seguir aquilo que você impôs ou que você deseja, você só sai fora, cara, entendeu? Você não fica sofrendo ali. E é isso, e mulher respeita, cara, assim. Eu vejo que depois que eu mudei a minha postura, depois que eu parei de ser um cara emocionadão, depois que eu comecei a ser um cara mais desapegado, um cara... Falei, ó, se quiser ser assim, vai ser assim, se não quiser, tchau. Porra, praticamente as mulheres, tipo, elas... Eu não sei o que acontece, cara, elas gostam disso, entendeu? Então, essa balela aí que a gente vê na internet das mulheres falando que elas gostam de homem mais afeminado, que elas gostam de homem submisso, toda aquela conversa idiota. Até certo ponto é verdade isso, mas na hora que realmente ela precisa ter um homem másculo ali, na hora que ela precisa realmente ter um homem com H maiúsculo, muitas das vezes elas acabam se frustrando por ter escolhido, né, o cara romântico, o cara afeminado, o cara mais mulherzinha, né? Então, galera, é muito importante você ser um cara foda, né? Ser um cara que direciona um relacionamento. E relacionamento não só relacionamento amoroso, mas também relacionamento com a sua mãe. Porque depois que você entende como funcionam as coisas, você tem que mudar também o seu relacionamento com a sua mãe. Porque, cara,
pelo fato de você ter sido criado ali pela mãe solteira, ou como eu disse no início do vídeo, pela sua tia, pela sua irmã, pela sua avó, seja lá quem for, você acaba se tornando submisso a essa pessoa, mas chega um momento da sua vida que você tem que tirar esse poder da pessoa sobre a sua vida. Então hoje, pô, a minha mãe é uma pessoa, não tenho o que falar dela, mas eu tive que fazer várias coisas para ela não ser mais a pessoa que controla a minha vida, para ela não ser a pessoa que mais que influencia as minhas decisões, as minhas escolhas. Muitas das vezes eu deixei de fazer coisas que eu queria para não entristecer a minha mãe. Então hoje eu não me importo mais com a minha mãe, entre aspas, né? Tipo assim, tem coisas que eu faço que eu não ligo mais pela opinião dela, porque, cara, eu tenho minha vida, eu tenho que fazer as coisas que realmente eu quero e não deixar essa pessoa me influenciar. É claro que eu respeito e amo ela de uma forma incondicional, isso daí não tem como negar, mas tem coisas que, cara, eu não posso mais ser submisso a ela, entendeu? Então, você também tem que fazer isso dentro dos seus relacionamentos pessoais e com as pessoas que você ama, porque, cara, isso vai te trazer uma independência, isso vai fazer você ser um homem forte, vai fazer você ser um homem independente, vai fazer você ser um homem autoconfiante. E quando você é forte, independente, autoconfiante, automaticamente isso vai atrair mulheres, isso automaticamente é, vai ser um imã de mulheres. E como eu falei pra vocês, as pessoas próximas, por exemplo, a minha mãe, hoje ela me respeita, porque por mais que eu saí da influência dela, hoje eu tenho meu caráter, tenho minhas opiniões, enfim. E minha mãe respeita, ela muitas vezes ela vem pedir conselho pra mim, muitas vezes ela vem conversar comigo. Então é uma coisa que realmente vale a pena, cara. Você ser um homem forte e não se dobrar, sabe? As coisas que as pessoas têm falado esses últimos dias, da gente ser romântico, da gente ser bonzinho. Não tô falando aqui também pra gente bater em mulher, pra gente xingar a mulher, porque isso é ridículo também. A gente ter o equilíbrio, né? A gente ser um cara que sabe lidar com mulher, mas não de uma forma agressiva, né? E nem de uma forma totalmente passiva, romântica. Ser um cara que sabe sair, sabe entrar e é isso. Eu acho que isso é muito importante e tá faltando nos nossos dias de hoje. Cara, eu fico vendo esses caras que batem mulher, né? Os caras são muito emocionados, os caras não têm domínio sobre as emoções, não... Os caras realmente vivem ali não sei explicar, né? Numa bolha ali porque querendo ou não, esses caras que fazem isso com as mulheres, né? Que maltratam as mulheres, eles são caras apaixonados, são caras que realmente não conseguiram se livrar disso, né? Que eu tô falando, não conseguiram se livrar da influência romântica, da influência da paixão, da influência ali de ser criado por uma mãe solteira. Então o cara faz de tudo pela mulher dele, e se a mulher dele não corresponder, ele tá disposto a fazer qualquer mal por ela. E depois que ele faz o mal por ela, ele se arrepende e vira aquela bola de neve que a gente sabe como que funciona. Então, cara, tipo assim, eu tive muita experiência, assim. Como eu falei pra vocês, eu vivi com muitas mulheres, convivi com muitas mulheres, tanto na minha questão de relacionamento, como eu também observei muitas coisas que aconteciam perto de mim. Então, eu entendo que isso é o certo de se fazer e espero que você tenha entendido a minha mensagem. E é isso, tamo junto. Falou.